Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou o Márcio Barbosa e hoje estou aqui com meu parceiro de muitas temporadas, João Martins. Bem-vindo para o teu primeiro episódio da temporada. E aí, pessoal, quanto tempo, né? É tanto tempo que eu mudei até de cidade, agora tô falando de Maceió. Hoje eu não É... chamei de onde estamos falando e tipo, foi uma sacanagem. Aí tu não pode comentar, trazer Pois é, surpresa. pois é, pois é. Pois é, mas bem empolgado aí com a quarta temporada do Podex, né? Quarta Então temporada. mais um ano aí de trabalho, encontros e muitas trocas legais aqui com os colegas. Vamos lá. João, comentamos no primeiro episódio, mas é a tua primeira participação como presidente futuro da SBAS Brasil. Como é que tá te sentindo? Muda alguma coisa? Olha, até agora tá bem tranquilo, assim. Acho que eu não tenho mais cabelos para perder, né? Então acho que talvez seja por isso que eu não tenho percebido nenhuma diferença ainda. Brincadeiras à parte, mas tá, enfim, bem honrado com estar nesse cargo agora, né? Eu que já estava na diretoria antes como membro geral, entrando agora como presidente futuro e sentindo, né? Dando continuidade a essa contribuição, a essa comunidade também, que faz com que tudo isso aconteça, né? O SIGAct, o Podact e tudo mais. Então, bem feliz de seguir contribuindo também. Joia, joia. João, conta aí para quem está nos ouvindo com quem é que a gente vai conversar hoje. Então, hoje a gente convidou uma referência brasileira no tema de mindfulness, que é o Tiago Taton, né? Ele que é um pesquisador, uma pessoa também que tem bastante produção científica e produção também nas redes sociais, bem conhecido por comentar sobre esse tema. Às vezes também trazer algumas questões de uma forma mais polêmica, às vezes de forma mais descontraída. Então, a gente bateu esse papo com o Tiago sobre mindfulness, mas acabamos falando até sobre várias outras coisas e pensando bastante também nessa interface de mindfulness e terapia de aceitação e compromisso. E uma das coisas que o Thiago abordou bastante, que acho que é bem legal, é também como mindfulness é utilizado de forma diferente, ou compreendido de forma diferente em diferentes tipos de terapia. E aí, claro, a gente teve a oportunidade de falar um pouco também sobre como ele percebe, né, a utilização do mindfulness na terapia de aceitação e compromisso, mas também fazendo essa relação com outros modelos. Beleza? Vamos lá, então. Isso Vamos aí. receber o Thiago. Vamos lá. Thiago Taton, seja bem-vindo ao Podect, prazer te receber aqui. E, como é de costume aqui nos nossos episódios, queria que, por favor, tu pudesse te apresentar para a nossa audiência. Tudo bem. Obrigado, então, João, Márcio, pelo convite, toda a equipe que organiza o podcast de vocês. Eu escuto também, né? Sempre eu contei, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar a gravação. Eu vou tomar um banho, eu seleciono o podcast ali para tomar um banho escutando o podcast, eu vou lavar louça, eu sou lavador de louça oficiais das manhãs daqui de casa. Lavo louça muitas vezes escutando o podcast de vocês, então eu sou fã também, então é um prazer e obrigado por vocês terem me convidado. Eu sou o Tiago, então sou psicólogo, tenho mais ou menos uns 20 anos de formado por aí, um pouquinho mais eu acho. Eu, eu sou um psicólogo que durante a faculdade de psicologia eu tinha uma piração e uma curiosidade muito grande em tentar entender. A minha piração inicial era entender por que as pessoas se tornavam religiosas. Eu tinha uma pira assim de eu mesmo não sendo uma pessoa muito religiosa, eu não tenho religião, apesar de ter tido várias experiências já, eu tinha essa pira de tentar entender por que as pessoas. Eu queria entender psicologicamente o que levava as pessoas a crerem ou não crerem, ou se envolverem com religiões, ou espiritualidades. Então, durante a minha faculdade, eu lembro de eu pirar com isso e querer estudar isso, mas eu tinha pouca orientação. Meus professores eram todos psicanalistas e queriam que eu falasse sobre psicanálise e religião, eu não tinha tanto interesse nisso. Eu estou contando isso porque isso me levou a fazer mestrado, especialização e mestrado numa área que chama ciência da religião. Então, é a minha área
onde eu gosto de fazer esses estudos, esses intercâmbios entre sociologia, psicologia, ciências humanas, biológicas. Na ciência da religião, a gente estuda como todas as ciências interagem com o fenômeno religioso. E tem cientistas de tudo quanto é área. É uma área muito gostosa, eu amo ciência da religião. E lá, dentro dessa pira de tentar entender por que as pessoas estudam religião, veio a curiosidade sobre as religiões do Oriente, do Extremo Oriente. E aí vai entrar também a coisa da meditação, né? A curiosidade. Então, um psicólogo que tem, né, curiosidade com religião, não, portanto, eu acabei casando também com uma acadêmica, uma psicóloga que estudou isso a vida toda também. Então, a Letícia também foi estudar isso a vida inteira, essas interações entre psicologia e religião. E aí, nessa de tentar entender as religiões do Extremo Oriente, eu descobri a coisa da meditação e descobri o interesse da psicologia, né, pela meditação ou pelas práticas religiosas orientais, etc. e tal. E eu lembro que no mestrado, quando eu fiz o mestrado em Ciência da Religião, a gente começou a amadurecer essa ideia de, caramba, como é que os caras estão estudando isso? E aí eu vou descobrir, por exemplo, a coisa do mindfulness, né? E vejo que tem pouca gente no Brasil estudando. Na época, a gente está falando aqui de uns 14, 15 anos atrás, talvez. Então não tinha nada assim sobre mindfulness, não tinha. Acho que também não se falava nada sobre ACT, não sei se alguém falava alguma coisa 15 anos atrás, duvido bastante, ou DBT, ou contextuais, né? Acho que os caras estavam fervilhando isso lá nos Estados Unidos, em outros lugares nessa época. E, e aí, então, existe essa continuidade entre a minha trajetória enquanto psicólogo, essa curiosidade com religiões, e cair nesse tema da meditação e do mindfulness, e eu vou construir minha carreira acadêmica em cima disso, né? Na psicologia, em cima do mindfulness. As pessoas me conhecem ou acabam me conhecendo mais por conta do mindfulness. Apesar de eu ter estudado num laboratório do professor William Gomes aqui na URGS, que é um laboratório de história e filosofia da psicologia, então é um campo que eu tenho muito interesse também, é psicologia e ciência, né? O campo de psicologia e ciência como um todo é uma coisa que eu tenho uma fissura, essas relações entre filosofia, ciência, religião, entre isso tudo. Mas é isso, eu gosto de me apresentar hoje em dia mais por conta do mindfulness, porque as pessoas me identificam mais com a coisa do mindfulness também. Resumo meio longo, né? Legal, bacana, Thiago. Uma curiosidade assim que eu vou trazer para o pessoal, acho que talvez até para o Márcio, e acho que para o próprio Thiago também. Eu tive contato com o Thiago antes de ter contato com a própria ACT, porque, para quem não sabe, eu comecei minha formação na psicologia, mas na TCC, mas já comecei a estudar mindfulness desde a graduação, né? E meu TCC foi sobre mindfulness e coisas assim. E eu fui para alguns eventos que o pessoal do Mente Aberta organizava, Tiago, que acho que você deve ter ido para Manifesto, alguns. sim, sim, sim. Então, a primeira imagem que me vem à mente, assim, a primeira lembrança que eu tenho do Tiago é do Tiago sentado comendo um yakisoba com o Susumo. Márcio Susumu Hirayama, grande colega japonês, meu amigo. Susumo é foda. E então eu também tenho um pouquinho desse apreço assim por mindfulness, porque eu sinto que mindfulness me trouxe para as contextuais, né? Eu comecei mais em mindfulness e depois fui me interessando cada vez mais pela Caralho, eu não ACT sabia e tudo disso não, mais. meu irmão. Que maneira, eu não Olha sabia só, disso. guardei o plot twist aqui pro meu do episódio. Caralho, meu irmão. Tu viu eu lá em Susumu Hirayama comendo comida, Yakisoba. yakisoba, Na Liberdade, sushi. foi um congresso que teve na Liberdade, você lembra desse? Acho que foi em Sei lá, meu irmão. Fui em vários 2017. congressos desse aí. Era legal esse congresso. Eu É, odeio congresso, mas o que eu gosto em congresso é que eu encontro meus amigos. Então, na sim. verdade, eu vou pela galera, eu vou, né? Não pelo... Por isso que você me viu mais assim, num contexto de estar com um Sim, sim, amigo, sim, sim, sim. no É, Zoom. e acho que desde sempre, assim, uma coisa que me chamou muita atenção em você, Tiago, foi justamente teu jeito, assim, mais descontraído, mais espontâneo e tudo mais. Mais à frente, talvez a gente até vai falar um pouquinho sobre isso dentro do contexto de Mind, né, de estilo terapêutico e tudo mais, mas para começar a falar mesmo sobre o tema, né, que foi o motivo pelo qual a gente convidou aqui,
Uma coisa que a gente sabe que está bem presente quando se começa a estudar sobre mindfulness é a ideia de que mindfulness tem, primeiro, múltiplos significados, acaba se referindo a coisas diferentes, mas também que autores diversos teceram comentários, considerações, definições sobre mindfulness, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque apesar de que a gente imagina que às vezes as pessoas que se interessam pela terapia de aceitação e compromisso, pelas terapias comportamentais contextuais, pelo menos já ouviram falar sobre mindfulness alguma vez, mas talvez não tiveram contato com essa multiplicidade de formas de definir esse conceito, né? E a gente também queria saber bastante, assim, sobre qual que é a definição de mindfulness do Tiago, assim, como é que você percebe também pelos teus estudos, pela tua trajetória aí na área. Pois é, rapaz, sabe que esse é o tema mais difícil de todos, né? Deveria ser o mais simples, né? O Uhum. tema da definição de mindfulness, ele deveria ser o mais simples, ter uma definição simples e coesa, mas it's a field under dispute, mate. O campo continua em disputa, assim, feliz ou infelizmente, eu não sei, mas acho que gera confusão para as pessoas que tentam se aproximar. E eu sempre, hoje em dia, tenho uma curiosidade muito grande quando eu vou falar sobre mindfulness, e tem muita gente presente, porque eu gosto de perguntar para elas o que que ocorre com elas quando elas ouvem a palavra, quem já ouviu falar. Eu gosto muito de ter curiosidade de saber o que que acontece, né? Assim, o que que elas pensam. E geralmente são as mesmas coisas. Tem essas coisas de aqui e agora, estar no aqui e agora, isso aparece muito, né? Estar no aqui e agora. Aparece muita relação direta com meditação, meditar, meditação. Aqui agora, meditação. Às vezes aparece uma coisa de esvaziar a mente, estar no momento presente, é uma coisa que se repete muito, né? Estar no momento presente, que é igual estar no aqui e agora. E eu gosto de partir, às vezes, desses termos médios, desse senso comum, porque eu acho que ajuda a entender o que que as pessoas pensam quando ouvem falar uma palavra mindfulness, né? Que, primeiro, é uma palavra em inglês, uma palavra difícil de falar, uma palavra estranha, né? É difícil de pronunciar corretamente. A gente chama de atenção plena, em português ficou como o termo, acho que mais corriqueiro, né? Atenção plena. Mas, assim, a história da coisa da atenção plena ela é um pouco confusa. Acho que ela inicia na nossa, ela aparece no Ocidente primeiro como tradução de práticas budistas, né? Então por isso também acho que essa associação. Então você vai ter lá autores na década de 60 que começam a escrever em inglês, como o próprio Thich Nhat Hanh, né? Que é, enfim, para quem está escutando a gente, vai ser difícil de entender como é que escreve isso, né? Os seguidores dele chamavam ele de Thai, carinhosamente, que é difícil pronunciar o nome dele, um vietnamita, que foge do Vietnã por questões políticas e vai receber acolhimento nos Estados Unidos. E ele quer falar sobre um tipo de prática específica que os budistas tendem a cultivar, mas que está presente em outras tradições indianas, não apenas no budismo, mas que fica muito clássica no budismo, que é um tipo de prática que tem a ver com o cultivo de uma postura diante da vida. Uma postura de curiosidade, uma postura de abertura, uma postura de contato com o momento presente. E a palavra que tem disponível em inglês mais próxima para isso que ele está tentando falar, que na língua dele está em vietnamita, que veio do sânscrito, que veio do Pali, é a palavra mindfulness, é um substantivo. Era a palavra da língua inglesa mais disponível que desse conta do tipo de experiência que ele está. Então, se a gente for parar para pensar, o adjetivo é mais fácil, né? O adjetivo mindful significa atento, ou eu sei que. É como se fosse isso, é como se alguém falasse com outro inglês assim: It will rain today, vai chover hoje. E a pessoa respondesse: I'm mindful of it. Eu sei disso. E a pessoa olha para o céu, vê o céu escuro com nuvens, e a pessoa usa essa palavra mindful, né? Aí quando a gente põe esse ness no final, mindfulness, a gente substantiva o adjetivo. Então seria algo como atentividade, ou aquilo que está cheio de consciência, consciência de algo. É difícil, a tradução não é precisa, Uhum. né?
é diferente de happy e happiness. Happy é feliz, happiness é felicidade, é bem direto. Mindful e mindfulness você não consegue fazer a mesma coisa que você faz com happy e happiness. Enfim, esses caras budistas de pensamento indiano, o budismo japonês, chinês, o budismo indiano, eles vão chegar na Europa, nos Estados Unidos, e a melhor palavra que tem disponível para fazer uma tradução do tipo de experiência que eles estão convidando as pessoas a terem é mindfulness. Então, é correto historicamente localizar a palavra mindfulness com o budismo e com as práticas budistas. Só que isso vai gerando um problema, uma treta, porque olha só, a palavra mindfulness, ela existe independente do budismo ou da meditação. Então, a palavra mindfulness, através da meditação, ela vai encontrar eco na ciência ali no final dos anos 70 e 80, principalmente nos programas de mindfulness, os protocolos manualizados, que não são psicologia, tá? Uhum. E aqui já começa uma das primeiras confusões, assim. Os programas de mindfulness, é até interessante você ter citado o Susumu no começo. O Susumu é fisioterapeuta, ele não é psicólogo. Sim. O Susumu é um fisioterapeuta, um profissional de fisioterapia. Então, o que acontece é que você vai pegar lá um biólogo molecular no final dos anos 70, um biólogo molecular que era praticante de yoga, de meditação, que estava sendo exposto a esse mindfulness budista já ocidentalizado lá nos Estados Unidos, trabalhava num hospital em Massachusetts, trabalhava num departamento de dor crônica e estava vendo que os pacientes de dor crônica não respondiam bem, estavam hipermedicados e tal. E aí ele chega para o departamento e fala, tem uma ideia aqui. Os americanos, na história da psicologia, já que eu falei que eu gosto de história da psicologia, eles são conhecidos pelo seu pragmatismo. William James, então eles são pragmáticos, funcionais. Eles adoram montar kits de intervenção, tipo kit de TCC, né? TCC é americana, terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo, a ACT, a Marsh Linehan, DBT, eles montam manuais. O americano é bom em montar protocolo, manual, intervenção, ele é bom nisso, eles são funcionais. Então, esse biólogo molecular está lá, ele vê que a yoga é legal, ele vê que o mindfulness é legal, que ele faz lá no budismo, ele era aluno de um professor budista, de budismo coreano, e fala, vocês me deixam organizar um programa que eu vou tirar essas coisas do budismo, de renascimento, eu vou tirar essas coisas que podem gerar confusão aqui, deixa eu tirar isso aí e eu vou fazer uma coisa secular, non-religious, sem religião, mas com esses princípios. E ele vai criar a redução de estresse baseada em mindfulness, o famoso MBSR, né? MBSR. Então, ele cria um programa que é médico, digamos assim, é um programa epidemiológico, um programa de intervenção ali para pacientes com dor crônica. Que se vocês, quem está escutando, acredito que a maioria do público é de profissionais de psicologia, cara, ele cria um programa médico para redução de estresse, mas que vai trabalhar através da mobilização naturalmente de processos psicológicos. Ele não é psicólogo, John Kabat-Zinn, mas ele sabia de um lugar de senso comum que ele estava trabalhando aspectos psicológicos ali, como, por exemplo, observar se a mente vaga, reconhecer a natureza da mente. Aí no budismo ele tem umas coisas que são ótimas, umas metáforas. A mente, ela é agitada, como um macaco bêbado, picado por um escorpião, com o rabo pegando fogo, pulando de galho em galho. Aí você consegue observar, através da metáfora, que realmente a minha mente é assim e tal. Behavioristas não tremam com a palavra mente. Não fiquem chateados. Né? Aqui já está todo mundo acostumado, Thiago. Já se acostumou, todo mundo com os termos médios, está todo mundo muito ACT, né? Os behavioristas mais hardcore já têm raiva da ACT, naturalmente, então tudo bem. Mas então, ele trabalhava já no programa, era um protocolo manualizado, 8 semanas, um encontro por semana, faz isso, faz aquilo, conversa. Não era terapia em grupo, não é terapia em grupo, é um programa para ensinar uma habilidade, uma skill, uma strategy, um skill, uma habilidade. E ele vem dessa longa tradição budista, então ele adapta, ele faz uma coisa que é budista, não é budista, é mais ou menos, mas não é cheia de budismo, mas não é. Os treinamentos aconteciam em templos zen budistas. Mas, de novo, o americano, ele está pouco se fudendo, meu irmão, com isso. Ele não quer saber se é budista ou não é budista. Ele é pragmático, quer saber qual é a função que essa porcaria exerce, entende? Se você for lá problematizar com eles, eu fiz uma parte do meu treinamento com o pessoal de San Diego, nos Estados Unidos. Eles ficam aborrecidos com esse papo teórico, conceitual. Ele fala, vai lá com os europeus, lá que tem Kant, né, Schilling, Shea, eles que gostam de ficar, David Hume.
A gente não, a gente quer saber se funciona ou não. Então ele cria esse kit, esse programa. Enquanto ele está criando isso, o John Kabat-Zinn, e aí que a coisa fica interessante, pessoas, por exemplo, como o Stephen Hayes, ele não estava carequinha na época, eu acho que ele estava perdendo os cabelos dele, estavam olhando para o mindfulness, estavam olhando para o que aquilo significava em termos de linguagem, cognição. Eles estavam tentando olhar para processos implícitos naquilo que o John Kabat-Zinn estava ensinando como uma habilidade. O John Kabat-Zinn estava ensinando meditação para os caras, em resumo. Sem Buda, sem reencarnação, sem deidades, sem vapor, sem trombeta, sem manto, sem nada. Às vezes com um sininho, assim, mas no máximo isso, né? Tem um sininho, eles roubam, tem umas coisas feias que eles fazem, uma apropriaçãozinha cultural básica, mas de novo, foda-se pro americano. O americano não tá nem aí para isso, bicho. Os caras, eles tocam no foda-se, não tá nem aí. Eu cheguei a perguntar isso, eu falei, não, mas essas almofadas, a fusa, tipo, cara, Thiago chato, sabe? Eu era tipo um chato, eu era. Os caras falavam, você não é brasileiro, mano? Vamos, relaxa, né? Mas eu queria conversar sobre essas coisas. Alguns cognitivistas, algumas pessoas das escolas comportamentais, da Gestalt terapia também tinham muito interesse. A galera da psicologia estava olhando para aquele fenômeno, tá? Até porque a meditação já existia na psicologia, mas existia de maneira meio fetichizada, tá ligado? Meio misturada com LSD, Timothy Leary. Era psicologia transpessoal, um troço que faleceu, não existe mais hoje em dia esse troço, psicologia transpessoal. Era meio maluquice, assim, era meio místico, tinha já o tema da meditação, mas ninguém estava olhando para ela com uma lente, vamos dizer, uma lente um pouco mais pragmática do ponto de vista de uma ciência psicológica mais crua para aquilo, tá? Então vejam como é que o troço fica complicado. John Kabat-Zinn está lá desenvolvendo um protocolo de intervenção dentro do universo médico. A galera da psicologia começa a lançar um olhar para aqueles fenômenos ali de mindfulness, tá? E começa a pensar o que dá para fazer com aquilo. E uma professora de Harvard também está olhando para o mindfulness também, que é a professora Ellen Langer, que é completamente desconsiderada nas discussões, inclusive, acredito eu, por uma questão de puro machismo também. A história da ciência ela é feita assim, em geral, escanteando as mulheres. Eu digo isso porque ela é a primeira mulher professora do Departamento de Psicologia de Harvard. Ela é, por si só, ela é uma figura importante, a professora Ellen Langer, né? E, além disso, ela publica o livro dela de Mindfulness praticamente junto com o professor John Kabat-Zinn. Mas aí, a Ellen Langer, ela vai falar de Mindfulness na psicologia, que não é o Mindfulness do John Kabat-Zinn, meio budista, meio ciência, meio meditação. Não é o mindfulness que vai aparecer anos depois na ACT, na DBT, não é. É o mindfulness enquanto o sentido cru da palavra mindfulness, enquanto uma atenção que permanece viva e acordada, que ela se dobra sobre si. É uma capacidade de da atenção se manter lúcida, momento a momento. Ela está falando ela quer fazer pesquisa sobre o quanto isso afeta tomada de decisão, cognição social. Ela não tem preocupação com psicoterapia. Então, veja bem, inclusive, ela está pegando mindfulness, da palavra mindfulness, sem nenhuma ligação com budismo ou meditação, no próprio termo da palavra. E ela vai falar de maneira complexa sobre mindfulness e como isso afeta a cognição social. Então, ela faz experimentos, ela faz estudos, mas ela não fica famosa, porque ela fica muito acadêmica, ela está falando, ela não chega a grandes conclusões sobre o bem-estar. E o John Kabat-Zinn, basicamente, vai ser entrevistado pela Oprah. Então, não tem como concorrer, tá ligado? Em termos de Brasil, é tipo você aparecer no Fantástico domingo. Uhum. Sacou? Se o Neymar falar do Podact aqui, no dia seguinte, estúdio, mesmo quem não tem nada a ver com psicologia, vai ter 12 bilhões de acessos, porque o Neymar apareceu lá e falou qualquer coisa. Ou agora é a Ana Paula do BBB, que está na moda, né? Se alguma figura na moda aparecer. Então, o que acontece é que o John Kabat-Zinn cria um protocolo aplicado à vida para reduzir estresse numa sociedade altamente estressada, altamente funcional. Então, todos os louros ficam em cima do John Kabat-Zinn e dessa ideia de um programa que do it yourself, que é outra coisa que os americanos amam, né?
um manual que você compra em casa. Ele escreve um livro que chama Full Catastrophe Living, a completa catástrofe de viver, que tem em português hoje em dia. E aquele livro cai nas graças e o programa, o Mindfulness, entra na cultura com esse ar meio budismo para não budistas. Enquanto isso, a Ellen Langer está lá fazendo o Mindfulness dela em pesquisa e Marsha Linehan, Stephen Hayes, essa galera estão começando a tentar olhar o que tem de psicologia ali dentro. Ficou claro, tá? É sempre difícil eu contar isso assim. Eu tento contar que Mindfulness é só uma palavra, que ela surge inicialmente dentro dessa adaptação do budismo. E, ou seja, e além dessas três coisas na psicologia, segue o Mindfulness budista junto. Então continua a pessoa que vai lá num centro budista em Los Angeles, sei lá, um professor monge falando, now we'll practice mindfulness. Só que esse mindfulness budista, ele não, assim, ele vem com toda a soteriologia do budismo. Então ele vem encarnado dentro de uma filosofia complexa, que tem uma salvação implicada, né? E o que vai ser sempre uma briga. Os budistas sempre vão olhar para o mindfulness da psicologia do Jon Kabat-Zinn com um olho meio... esses caras aí sequestraram, arrancaram o mindfulness do budismo, estão ensinando mindfulness para tirador de elite do exército americano. E aí vai vir toda uma crítica que permanece até hoje dos budistas de falarem, puta, olha que mais uma cagada que nós fizemos aqui na nossa cultura aqui. Então vão ter esses universos todos se comunicando, se aproximando e se afastando ao longo, vamos dizer, desde o final dos anos 60, 70 até hoje. Então essa história continua rolando igual uma tsunami até hoje. Nunca sei se eu atrapalho, se eu confundo mais as pessoas ou desconfundo falando isso. Acho que ficou claro que é confuso. Não, tô brincando. Que é complexo, né? Mas a gente gosta, no geral a gente gosta de que coisas complexas sejam tratadas como complexas, né? Senão a gente fazia um post de 10 regras para acalmar sua mente e não precisava... Cara, no meu doutorado eu tentei desenhar um mapa, tá? Até assim, ó, para quem quer aprofundar nisso, vocês pagaram pela minha tese de doutorado, ela é pública, então ela é de vocês, né? A dificuldade é o seguinte, eu fui meio coagido a escrevê-la em inglês. Então ela é toda em inglês. Mas hoje, com essas inteligências artificiais, você baixa a porcaria da minha tese, lá manda uma inteligência artificial traduzir para português para você e está resolvido. O capítulo 1 da minha tese, eu desenhei um mapa com toda essa confusão que eu falei, tem um mapa gráfico que eu fiz, que custou praticamente meu casamento, eu me separei, né? Porque doutorado geralmente custa vidas, mortes, casamentos, fazer um doutorado. E ali chama Mindfulness Boundaries Between Religion and Science. Depois, sei lá, arrume um jeito de escrever isso em algum lugar lá do material, ou deixar o link, se for possível, deixar link em algum lugar também, para as pessoas poderem baixar, porque é delas, né? Foi pago com dinheiro público a minha tese, então que façam um bom uso, assim, para aprofundar nisso que a gente está conversando aqui, quem quiser. Mas ótimo, Thiago, acho que super bom, de novo, né? A ideia de mostrar a complexidade e a construção histórica, eu fico fascinado, assim, é muito legal te ouvir falando sobre isso. Mas eu queria trazer um outro ponto aqui. O João estava falando, contando a história, né, de como ele chegou no Mindfulness e depois na ACT, né? Já eu fui fazer um workshop de ACT de curioso, assim, né? Na época eu também trabalhava com TCC, enfim, e aí queria conhecer um pouco mais, né? E aí eu fui lá e e eu estava super curioso, super animado, assim, né? Só que uma das primeiras coisas que o professor que estava ministrando propôs é que a gente fechasse os olhos, prestasse atenção na respiração, e daí foi aquele momento que eu pensei, onde é que eu botei meu dinheiro? Vou ter que ficar 3 dias aqui, e daqui a pouco essa galera vai dizer para eu abraçar uma árvore, e eu tive muitos pensamentos muito críticos, tá? Porque eu sou muito pragmático. Quanto a isso eu era, vamos dizer assim, eu era cético, né? De um jeito crítico, mais do que cético, talvez crítico mesmo, assim, né? Porque, para mim, para o Márcio da época, isso parecia uma panaceia, né? E eu conhecia muito pouco sobre, né? Mas era a impressão que eu tinha. Uma autoajuda, assim, meio New Age, né? Um troço meio... Isso, e que vamos dizer que isso aqui serve para tudo, né? E assim, mas hoje eu fico orgulhoso
que eu consegui me manter suficientemente curioso. Na verdade, assim, ó, o professor, ele me ganhou quando eu estava no meio do exercício. Eu pensei, bom, eu paguei, agora deixa eu tentar, né? Ver se eu sigo essa instrução aqui, o que acontece, né? E aí, no meio do exercício, eu estava pensando, eu não consigo fazer esse troço, eu não sei se é para mim, se esse troço funciona, não é para mim que funciona, né? E aí, nesse momento, o professor disse, talvez alguns estejam tendo pensamentos do tipo, eu não consigo fazer isso direito, Porque eu estou né? aqui, gastei todo o meu dinheiro com isso aqui. Essa parte ele não adivinhou. Mas quando ele começou a falar sobre pensamentos críticos e autocríticos, e eu pensei, esse cara tá dentro da minha mente, tem alguma coisa que eu posso aprender aqui. Né? Vamos lá. Ler mentes, ler mentes. Talvez ler mentes. Mas aí, assim, enfim, né? E aí eu hoje fico orgulhoso de que eu continuei aberto, apesar desse primeiro impacto, que para mim não foi legal, assim. E, de fato, ali teve algum momento, assim, que eu, nossa, isso aqui é interessante, é diferente do que eu tô acostumado, é diferente de como eu costumo me relacionar com a minha mente, né? Hoje eu tenho essas palavras para usar, mas na época eu não usava elas. Mas, enfim, e eu continuei me interessando por ACT, e ainda que no início, vamos dizer que o mindfulness fosse uma parte que me deixava meio confuso, meio ambivalente, assim. Mas com o tempo fui estudando mais, fui conhecendo um pouco mais e tal, e as pecinhas foram mais ou menos se encaixando. Pelo menos dentro da aplicação da ACT, porque né, no todo, como tu estava dizendo, não é como se as peças se encaixassem de um jeito só, né? Elas podem se encaixar de diferentes formas, em diferentes contextos. Mas tô contando toda essa história para dizer que, assim como eu, várias pessoas, eu acho que se perguntam ou já se perguntaram sobre, tá, mas e aí? Qual é o limite do mindfulness? Mindfulness é bom para todo mundo, temos que ensinar para todas as crianças na escola, temos que aplicar em todos os pacientes que chegam no consultório, alguém que trabalha com outra abordagem que não está usando, está perdendo tempo na vida, porque esse é o caminho. Quais são os limites do que a gente sabe que é benéfico, no que de repente tem algo que possa ser prejudicial até a gente aplicar mindfulness? É um tema que eu já te ouvi falar algumas vezes, eu acho que seria legal tu poder compartilhar um pouco mais aqui. Então, essa confusão que está na história do mindfulness, ela se reflete no treinamento das pessoas que querem ensinar mindfulness. Então, não tem como um campo que tem tanta confusão conceitual histórica, porque se eu te peço para imitar um monge ensinando, todo mundo sabe imitar, todo mundo já foi exposto a esse processo de. Então, você vai botar as mãozinhas assim, ou vai fazer assim. Né? Se eu falar assim, imita um monge ou uma monja ensinando, né? E aí você vai usar uma voz mansa, vai convidar para fechar os olhos, um pouco parecido aí com que agora eu convido vocês a sentir os pés no chão, fechar os olhos gentilmente e tal. Todo mundo tem essa persona desenhada da meditação, do que é meditar, ou do para que serve meditar, para se acalmar, para relaxar, para e é muito difícil de quem quer ensinar mindfulness se desgrudar disso. Até porque a história vai gerar essa confusão toda, essa dificuldade histórica, ela vai aparecer na suposta capacitação dos professores ou terapeutas de mindfulness. Então, imagina que as pessoas que se denominam terapeutas de mindfulness ou que trabalham com mindfulness, eu tenho muito medo. Mesmo depois de todos esses anos, eu sigo com muito medo. Porque, às vezes, quando a gente muda a topografia, não é só a topografia que mudou, a função muda completamente. E desde o início, seja no mindfulness budista ou no mindfulness da Marshall, não, da Ellen Langer, que não é budista, existe uma função ali muito explícita e muito clara, que é a função de você conseguir, eu vou insistir nessa palavra, inclusive essa é a palavra de um professor budista daqui do Sul, o professor Aveline, que era da URGS e hoje é o Lama Santen, é um monge, manter lucidez sobre o que acontece no meu organismo, uma capacidade discriminativa do que acontece no meu organismo, né? O que eu experimento no meu corpo, o que eu experimento como não corpo, mas que é meu, por exemplo, pensar no Flamengo, no meu time de futebol, né? Se eu estou atento que eu estou pensando no Flamengo, de que minha bexiga está cheia, ou se eu consigo manter lucidez se tem alguma emoção, se eu consigo dar nome para essa emoção em mim. Essa função do mindfulness, ela está muito clara, seja no budista ou não. Então, ela tem algumas diferenças topográficas.
E por conta da confusão do que é mindfulness, quando alguém vai ensinar mindfulness, alguém chega com um saco de gatos, um balaio de gatos, onde você não sabe bem o que está acontecendo ali. A pessoa quer que eu reze, é para eu relaxar. Essa voz dela é o quê? Essa voz agora, dessa pessoa. Agora, sinta sua próxima inspiração. Só o que é isso? É para eu dormir? É para eu me hipnotizar? É para eu entrar em torpor? Né? É para eu agradecer a Deus? É para eu me conectar com Jesus, com Buda? Fica confuso. Então, a gente está falando, quando a gente fala de mindfulness, isso tem que estar claro para todo mundo, de um lugar realmente confuso. De um lugar confuso. E que as pessoas vão te ensinar de maneira confusa. Em particular, eu vejo isso demais, por exemplo, na DBT, mais do que na ACT. Assim, na DBT eu vejo isso demais, assim. As pessoas batem um sino ali, respire, vamos respirar. Às vezes vem do nada um sino, assim, e você não sabe bem o que é aquilo. Para que é aquilo? É para eu relaxar? É para eu escutar um amiguinho melhor? Eu não sei bem. Então, essas apresentações de mindfulness, elas sempre podem ser qualquer coisa. Você não estava errado quando você ficou pensando, o que é isso aqui? Uma panaceia? É para acalmar? É para a gente dar abraço na árvore depois? É para abraçar um amigo? É para me conectar com o meu eu interior? Sei lá, o que é para eu fazer? Se a instrução de mindfulness e a qualidade das pessoas que se autodenominam instrutores ou instrutores de mindfulness tende a ser confusa, é óbvio que a prática tem um risco de iatrogenia. É evidente. É evidente que ela pode. É evidente que ela é contraindicada. Existe uma pesquisadora que ela dedicou a carreira dela só para mapear isso. O problema é que o nome dela é um inferno, assim. É Willoughby Britton, o nome dessa pesquisadora, a professora Britton, Willoughby Britton. Inclusive, ela criou um site, ela resolveu criar um site público, chama Cheetah House, também outro nome. Cheetah é aquele bicho em inglês, guepardo. Ela está brincando com um conceito budista, usando essa palavra, cheetah, que vem de Chitara, que é quem é velho e viu Thundercats da nossa época, sabe que tem a Chitara, que é Cheetah, Cheetah House. Ela identificou mais de 120 tipos de reações adversas e efeitos colaterais de práticas do tipo mindfulness e meditação, e que podem parecer coisas. Você, por exemplo, convidar alguém, eu falo muito com meus alunos e alunas, nunca pede para alguém fechar os olhos. Vamos fechar os olhos agora. O simples ato de fechar os olhos, para muitas pessoas, elicia respostas associadas a trauma. Pessoas que vivenciaram trauma em situações de escuro, em situações que elas estavam com os olhos fechados. Então, assim, uma coisa tão simples que todo mundo faz, você chega no auditório com 50 pessoas e fala, vamos todos fechar os olhos agora. Isso pode ser algo que não é bom para alguém, fechar os olhos, né? Então, numa instrução de mindfulness correta, ou trauma sensível, ou psicologicamente responsável, a gente, quando quer diminuir a excitação da atenção de alguém, porque se o objetivo é entrar em contato com o organismo, você precisa diminuir a excitabilidade atencional. Os olhos tendem a gerar uma excitabilidade, uma distração, os olhos, principalmente quando você deixa o corpo mais estático. Então, qual que é o correto a fazer? Eu vou te convidar, se for confortável e seguro para você, fechar os olhos para fazer uma prática de mindfulness comigo agora. Caso você queira, é um convite apenas. Eu vou conduzir uma prática de mindfulness. Vai ser útil fazer ela reduzindo o estímulo visual. Você pode fechar os olhos, se for confortável, ou se você preferir, você pode descansar o olhar num ponto à frente, em vez de ficar olhando para frente. Você descansa o olhar num ponto à frente, na sua mesa. Então veja que eu estou tentando estabelecer uma segurança para algo tão simples e tão básico, que as pessoas nem pensam nisso. Vamos fechar os olhos aí, já, pessoal, fazer uma meditação aí, fecha os olhos, vamos lá. Não, né? Outra coisa, o fetiche de sentar no chão, em almofadas de meditação. Para muitas pessoas isso causa lesão física, sobrecarga em joelho, sobrecarga em coluna. Mas é porque as pessoas acham que a gente tem que imitar. Na nossa cultura não senta no chão, né? Aliás, é um péssimo objeto de generalização de estímulo. Uhum. Por que você não usa cadeira? A gente senta em cadeira o tempo inteiro. Por que você está treinando a pessoa no chão? Ela senta no chão, ela come no chão, ela anda de Uber no chão do carro? Não, né? Então é péssimo. E é claro, eu estou falando de pequenos detalhes, coisas bobas.
Começar a mindfulness com prática de respiração. Quantas pessoas ficam ansiosas ao perceberem a respiração, hiperventilam? Então, imagina que eu peço para alguém fechar os olhos e prestar atenção na respiração. Eu posso estar iniciando uma resposta de trauma. Se eu não estou atento e eu estou conduzindo de olhos fechados uma prática, eu não percebo que outra pessoa começa a hiperventilar. E aquela pessoa pode estar favorecendo um episódio de ansiedade, alguma coisa, porque muitas pessoas ficam ansiosas ao entrarem em contato com a respiração. É natural, não tem nada de errado com elas. É algo que a gente não está habituado a fazer. E eu trouxe coisas bem simples que as pessoas tendem a identificar com o mindfulness: fechar os olhos, respirar, prestar atenção na respiração. Essa não é uma prática para ser feita no consultório, inicialmente, não é um bom caminho. Imagina quantos aplicativos tem aí com práticas de respiração, quantas pessoas estão sozinhas dentro da casa delas, respirando, e às vezes respirando de uma forma que pode alterar fisiologicamente elas, no mau sentido, e elas estão sem nenhum tipo de apoio ali. Né? Elas estão sem nenhum, não tem um instrutor, uma instrutora, um psicólogo, uma psicóloga. Então, Márcio, as práticas de meditação e de mindfulness, elas podem sim causar mal-estar, elas podem ser danosas. Algumas coisas que elas podem promover, como reação adversa, incluem despersonalização, episódio psicótico breve, coisas mais sérias, né? Podem favorecer, até por conta da respiração, às vezes, alguns tipos de catarses que desorganizam, né? Mas a gente ficou com uma ideia muito assim de que esse tipo de coisa, mindfulness, meditação, é só bom. É bom, vamos relaxar. Lembrando que a função de mindfulness não é relaxar, já é um erro de partida. Achar que vai. Né? Eu vejo muitas vezes, eu vou em congressos, eu vou em eventos, e o pessoal fala: vamos fazer um mindfulness aqui para dar uma relaxada. Já está errado, de partida já está errado. Relaxamento é um outro tipo de prática, é uma outra topografia com uma outra função. E o pessoal ensina tudo errado, bicho. Ensina, vamos fazer mindfulness, aí põe musiquinha, usa voz hipnótica. A topografia está errada, a função é outra. Mas, de novo, existe uma confusão histórica conceitual que permanece nos treinamentos, que gera práticas equivocadas de mindfulness, que pode gerar falta de cuidado, falta de segurança. Mas eu não estou querendo desencorajar as pessoas, não. Essa minha fala aqui a ideia é oposta. É falar, olha, cuide, sabendo dessas confusões e dessas sobreposições, tenha cuidado com a sua prática de mindfulness. E não comece a ensinar mindfulness na clínica antes de ter a tua própria prática bem estabelecida, supervisionada por pares, orientada, você possa tirar dúvida. E não é isso que eu vejo. Eu não sei qual é a experiência de vocês ao olhar para a comunidade de contextuais, assim como um todo, que deve ser quem mais escuta aqui, ou de psicologia em geral. Eu não vejo esse tipo de. As pessoas às vezes podem achar que eu estou sendo preciosista, até, acredito eu. É uma impressão que eu tenho, assim, Thiago, e aí talvez essa seja uma impressão também atravessada pela minha própria história, né, na psicologia, como eu comentei para vocês, que eu tive esse caminho mindfulness e depois para contextuais. Eu tenho a impressão de que, e eu não tenho dados para comprovar isso, mas depois a gente pode conversar. Mas eu tenho a Uhum. impressão de que talvez pensando assim, mindfulness e terapia de aceitação e compromisso, né? Mindfulness e ACT. Eu acho que o mindfulness se popularizou, pelo menos aqui no Brasil, alguns anos antes do que a ACT. Eu acho que tiveram livros traduzidos de mindfulness alguns anos antes, né? Aquele livro do pessoal do MBCT, do Mark Mark Williams, coisas, Williams, né? né? Atenção plena. É, e, e não só nisso, talvez mundialmente também o processo seja um pouco parecido. E eu acho muito pertinente essas ressalvas que você faz, assim, porque me dá a impressão de que algo muito semelhante pode acontecer também com a própria arte ou com é, processos, ideias, conceitos, propostas que vêm da ciência comportamental contextual, né? De tipo assim, as pessoas parecem se apropriar disso de uma determinada maneira e às vezes até mesmo divulgar isso de uma determinada maneira, e daqui a pouco isso começa a se distorcer, né? Tem uma autora bem importante para a gente da arte, que é a Robin Walser. Ela tem um capítulo recente que fala sobre
difusão, né, da arte, como a arte tem se popularizado, tem se tornado mais reconhecida assim, por pessoas em diferentes lugares, e de como às vezes parece que acontece uma espécie de telefone sem fio, assim, né? Você começa falando de uma coisa, daqui a pouco alguém escuta de uma outra forma e reproduz isso de outra forma, Exatamente. e daqui a pouco tá todo mundo apegado a estereótipos, justamente porque fica muito fixado em, ah, não, para fazer mindfulness a gente se senta assim, ou a gente usa esse tipo de equipamento, ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que essa reflexão cabe muito para mindfulness, porque como você disse, acho que pode ter implicações sérias para as pessoas em termos de segurança, em termos de do quanto isso pode ser positivo mesmo, ou do quanto, sei lá, se segue alguma coisa só por preciosismo, ou por um dogma, uma coisa meio tradicionalista, sei lá, alguma coisa do tipo. E eu acho que coisas parecidas podem acontecer também com outras propostas, assim, quando a gente pensa. Eu diria que, sobretudo, quando a coisa também acaba tendo um viés comercial muito forte, assim, né? Porque eu acho que, no final das contas, esse também é um motor que Certeza. traciona todas essas coisas, né? Tipo assim, você transformar isso num produto, você oferecer isso para as pessoas se tornarem interessadas, nossa, eu quero isso vai me fazer bem, tudo mais. E nem sempre tem esse cuidado com os riscos mesmo associados, né? Então, acho bem importante o que você fez, o que você falou me fez pensar bastante, assim, também sobre o nosso campo, assim. Uhum, é. E você sabe que, na verdade, a ACT ela se apropriou do mindfulness. O Stephen Hayes escreveu, acho que uns 5 ou 6 artigos especificamente sobre mindfulness, tá? Nunca sozinho, sempre com uma equipe ali, como ele escreve, com algumas pessoas. Tem um dele até, acho que é com Kelly Wilson, se eu não me engano. Eles nunca foram meditador. Aliás, o Kelly Wilson é um cara que medita ali, que está junto com eles ali, que é um meditador, assim, tá? O Stephen Hayes, não, ele nunca meditou nem nada, e sempre teve a preocupação em olhar para mindfulness, de novo, como algo que aí eles vão chamar na arte como um conjunto de subprocessos. Então, o Stephen Hayes não vai, ele insiste em falar que na ACT você não precisa meditar. Não precisa ter meditação, não precisa ser budista, não precisa ser nada, né? É aqueles conjuntos daqueles 4 subprocessos ali, aceitação, difusão, self em contexto, contato com o momento presente, de que isso é o próprio motor das coisas que acontecem numa terapia da ACT e que você vai ver que muitas vezes nos livros ou nas propostas da ACT é uma coisa muito metafórica, às vezes são metáforas, né? Imagine que você está deitado na beira de um lago, aí uma folha cai no riacho e a folha vai passando, são como pensamentos. Então, existem esses recursos de tentar criar cenários ou metáforas para favorecer esses conjuntos de subprocessos de mindfulness. Eu acho que isso largou, por exemplo, os praticantes, as pessoas que têm interesse na ACT, num lugar assim, como o Stephen Hayes nunca quis associar mindfulness na ACT a uma tecnologia de intervenção específica, então ele briga o tempo inteiro. Ele, inclusive, costuma falar assim, that M word. Ele brinca com uma coisa que tem no inglês, que geralmente é uma ofensa racista, que se eles falam that N word, tá? Que é uma ofensa racista. Ele brinca como se ele não fala a palavra com M, que é mindfulness ou meditation. Ele fala, oh, that M word. Uhum. Porque ele sabe que mindfulness meditação é uma confusão e ele fala, eu não quero que as pessoas da ACT fiquem pensando que tem que meditar para desenvolver mindfulness. E ele está quase que indo na direção da professora Ellen Langer, lá. Ele está quase falando, olha, mindfulness, todas as vezes em que tiver acontecendo disfusão, de que tiver acontecendo self em contexto, isso está em função de mindfulness, né? É mindfulness quem dá suporte a esses subprocessos acontecerem. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que ele deixa as pessoas da arte, às vezes, muito carentes, né? Então, as pessoas falam de mindfulness na arte para mim, eu vejo que elas sempre ficam meio apavoradas, elas ficam assim, meio. É a mindfulness, né? Mindfulness é muito importante, você viu? Eles fizeram aquele Death Star Project lá, e mindfulness apareceu como uma segunda variável, só depois de flexibilidade psicológica. Ah, tá, e aí? Como é que você desenvolve o seu próprio mindfulness? Ah, aí a pessoa fica meio, eu não sei assim, ou então rapidamente ela fala assim, eu medito.
Eu baixei o Headspace, aí eu faço lá o Headspace. Eu faço lá, eu prefiro um outro aplicativo lá, eu prefiro um outro aplicativo, eu uso mais esse aplicativo, e a pessoa consome, e os próprios aplicativos são caldeirões do Satanás, os aplicativos. Eu tive a oportunidade de estudar junto com um cara que desenvolveu o Headspace, foi meu colega no King's College, em Londres. Na época ele estava desenvolvendo o Headspace. Os aplicativos hoje de meditação, eles são, de novo, um balaio de gatos. A prática mais acessada por todas as pessoas, porque eles conseguem saber quantas vezes uma meditação foi acessada, como foi acessada, na hora que foi acessada do dia. As meditações mais acessadas, que dão mais dinheiro para os aplicativos, são os escaneamentos corporais. Vocês conhecem o escaneamento corporal? Ele geralmente é praticado deitado, dura em torno de 20 a 40 minutos e você vai sentindo as partes do corpo. Essa é uma prática de mindfulness que foi feita para ajudar as pessoas a desenvolverem, eu começo a rir antes, a desenvolverem consciência corporal. Essa é uma prática para desenvolver consciência corporal. E ela foi colocada no mindfulness porque ela supostamente trazia um mix de relaxar o corpo, porque se você fica com o corpo muito tenso, você não consegue prestar atenção. Então, você precisava estar com o corpo num certo estado onde ele não está tão tenso, nem tão relaxado, para você poder desenvolver essa atenção que se volta para o próprio corpo. Agora, sinta os pés tocando o chão. E aí você vai subindo, vai fazendo uma varredura, né? Sinta o seu tornozelo esquerdo, o seu tornozelo direito, sinta a panturrilha esquerda. E você vai ali durante 20, 30 minutos. Geralmente, antes de chegar no quadril, metade já dormiu, Já já. dormiu, sim. Tá roncando, já. Já tá, metade já foi, já. E lutando para não dormir. Ou com vergonha de não dormir e tal. Por quê? Porque as pessoas estão exaustas, estão em privação de sono, e de repente você pede para elas deitarem e fica uma pessoa assim. Agora, sinta o seu tornozelo direito. Simplesmente levando a sua atenção para o tornozelo direito. Sinta, experimente. Lentamente, mova a sua atenção para o seu tornozelo esquerdo. Nessa hora, ou o cara já ficou puto, igual você ficou lá e falou, o que eu estou fazendo aqui? Ou ele dormiu, de duas uma, entendeu? Ele dormiu. Os aplicativos viram isso, começaram a fazer o quê? Falar, ver o horário que as pessoas acessavam, eu tenho informações de dentro, privilegiadas, e falaram, as pessoas estão usando essa merda para dormir, cara. E aí eles começaram a adicionar musiquinha, começaram a falar que a voz da pessoa ficava na frequência 537, botavam uma pseudociência lá de coisa, que era uma frequência brown noise, e a white noise, sei lá que porcaria de noise, botavam no fundo um golfinho, uma musiquinha de leve, só um sininho, plim, vindo lá do cosmos, entendeu? Contratava a Gisele Bündchen, isso não é mentira não, isso é verdade, tá? Contratava o Cauã Raymond, tem um escaneamento corporal com o Cauã Raymond, que é uma delícia de fazer, meninos e meninas aproveitem, tá? E aí entrou essa loucura, que é o lado mercadológico, que é o lado do desvio de função, porque as pessoas começaram a usar para a função de relaxar. Entende? Aí se um paciente meu chega para mim e fala assim, Thiago, eu quero usar o escaneamento corporal para relaxar, eu falo, então tá, então nós vamos clarificar uma coisa aqui. Você está usando esse exercício como uma estratégia de relaxamento, é isso? É. Então, ok. Te faz bem? Agora eu estou sendo bem americano, eu, Thiago. Qual é a função? Para que você está querendo relaxar? É para isso? Então tá. Mas isso não é mindfulness. Perceberam aqui que a gente já perdeu o mindfulness, já? Porque o que era para ser mindfulness virou musiquinha, golfinho, relaxamento, Cauã Raymond. Então, e aí, claro, no meio disso tudo ainda tem os riscos de iatrogenia. O que o Stephen Hayes fez foi tentar sair um pouco desse universo todo da meditação e tentar falar, na ACT, a gente vai olhar para todas as vezes em que esses conjuntos de subprocessos estão em interação, estão acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas ficam sem saber o que praticar. Quando vão tentar praticar, caem nos aplicativos. Entendeu que a pessoa cai num mundo invertido da loucura? Sim. E eu sinto, em particular, na ACT, que as pessoas ficam desprovidas, às vezes, e às vezes elas caem na meditação por conta disso, para tentar achar uma forma, como é que eu desenvolvo, então,
de maneira mais consistente o meu mindfulness. É só quando eu estiver fazendo difusão cognitiva? É só quando eu estiver praticando aceitação? Mas como é que pratica aceitação? Aí ela fica refém dessas vinhetas de livros clínicos, entendeu? As pessoas seguem me repetindo as mesmas coisas dos livros que aparecem lá. Imagine que você está deitado numa grama verde, as nuvens passam para o céu como pensamentos que passam. Elas ficam repetindo as mesmas coisas, né? Então eu vejo que, por um lado, ele tentou fugir disso, Stephen Hayes, na minha percepção agora, tá? Ele foge disso, o que por um lado é bom, mas as pessoas na ACT ficam se relacionando com o Mindfulness de uma maneira misteriosa. Eu dou aula para um colega de vocês, que é o Tiago Alfredo, que tem uma formação em ACT, e aí quando ele me conheceu, ele falou assim, meu velho, veja só, meu velho, eu preciso que você me ajude, porque nem eu mesmo que estudei ACT a vida inteira, eu estou tentando entender ainda o Mindfulness, eu pratico aqui, e todas as pessoas ali que já estavam há muito tempo na ACT estavam vindo comigo para essa. Eu preciso que eu dê uma aula lá para minha turma e fale de uma vez por todas o que é o tal do Mindfulness aí, porque eu tô perdido, meu velho. Pelo amor de Deus, me ajude. O Stephen Hayes faz algo sensacional, que é voltar para as coisas em si, mas eu sinto que as pessoas ficam. Na DBT já não acontece isso, mas o risco é outro. O risco é todo mundo, de repente, virar zen budista, não saber mais ser zen budista, ser psicólogo. Agora, meu colega Alexandre Tzermias ficou 3, 4 anos estudando comigo, ele está levando isso para a comunidade da DBT no Brasil, criou a própria comunidade dele, e eu acho que vai parar um pouco essas confusões. Mas isso que aconteceu com a ACT, com a DBT, são bons exemplos de caminhos diferentes, onde você tem riscos de distorções diferentes. Vocês foram escolher esse tema, tá vendo? Paciência para vocês. E, Thiago, quando está bem conduzido, está bem aplicado, está bem indicado, ou melhor, na verdade, isso tem a ver com a minha pergunta, que é assim, quais são as indicações? Né? Tipo assim, por que tem se mostrado útil, o que a gente tem conseguido encontrar resultados, né? Porque é isso, falamos do lado sombrio, né? Qual é o lado Sim, luminoso? sim, sim, sim. Sim. Não, mas para pensar. Se o Stephen Hayes, por exemplo, identifica como 4 subprocessos que são fundamentais no processo de terapia, a resposta está dada para a sua pergunta, né? Quando é que o Mindfulness funciona? Porque ele promove self em contexto, porque ele promove difusão, porque ele promove, eu não sei se dá para falar em termos de promove, se uma coisa afeta a outra. Elas são codependentes, né? Eu sempre falo isso. Como é que você vai fazer uma desfusão do pensamento se você não sabe que o pensamento está presente, né? Como é que você vai aceitar o que você não sabe que está presente? Como é que o self vai estar em contexto se ele não tem a capacidade de se auto-observar, né? E o contato com o momento presente é ele por si só, o contato com o momento presente. Então, por exemplo, não existe ACT sem mindfulness. Não existe a terapia ACT sem mindfulness, né? Não existe. Então, quais são os benefícios? Bom, é só olhar todos os benefícios da ACT. A Marsha Linehan já acabou de... tem vídeos e vídeos e vídeos gravando falando que a core skill, a habilidade central em DBT é mindfulness. Tanto que no treino de habilidades dele, lá entre cada módulo, tem que praticar mindfulness. Dentro dos módulos, praticam mindfulness. Então, assim, eu acho que não tem nem muita conversa em relação a os benefícios. O que acontece é que as psicoterapias que se organizaram ao redor de mindfulness, o benefício é olhar para a própria psicoterapia e para os resultados documentados dessas psicoterapias, porque elas só funcionam por conta do elemento de mindfulness. Quando a gente vai olhar para os protocolos de intervenção e não para as psicoterapias, como eles se organizam muito ao redor de ensaios clínicos, revisões, meta-análise, aí a gente vai ter algumas indicações historicamente mais consistentes e outras não. Por exemplo, determinado protocolo, como o MBSR, do John Kabat-Zinn, para dor crônica, né? Então, é um protocolo que tem excelentes evidências, não superiores aos protocolos que já existem, as intervenções padrão ouro que existem, o Mindfulness tende a não ser superior, mas ser tão bom quanto. Para o tratamento de recaída de depressão também, o protocolo de Oxford, né? Apesar de que, quando eles foram controlar muito bem o estudo, eles já não encontraram tanta coisa legal. Além de você ter que ter 3 ou mais episódios de recaída, você tinha que ter algum episódio de trauma na infância. Então, você vê que vai delimitando cada vez mais. Os resultados dos programas, dos protocolos de mindfulness para a saúde, eles tendem a ser superestimados. Por quê? Porque existe uma superestimação pública dos benefícios da meditação.
Quando você fala para alguém que você medita, a pessoa te respeita já, fala, nossa, caramba, você medita, eu nunca conseguiria. Para mim não serve, não sei o quê. Então existe uma ideia de que a mídia quer falar que meditação é uma coisa genial e existe um viés na ciência. Tanto que há uns 10 anos atrás eles publicaram um artigo que chama Mind the Hype, um grupo de pesquisadores que é cuida com o exagero, cuida com o hype, né? Porque os resultados todos tinham que ser revistos. O campo de mindfulness e neurociência é um bom exemplo disso. Mais recentemente, o Rich Davidson, que é o maior pesquisador da área, falou assim, ó, para tudo porque está tudo uma bosta, a gente não está conseguindo replicar nada, mas você vai ver que dia após dia continua aparecendo coisa assim. Estudiosos de Bradsons descobriram que mindfulness altera regiões do cérebro capazes de trazer felicidade eterna. O córtex cingulado anterior, levando em consideração o hipotálamo e o eixo hipófise, blá, 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 blá. Aí fica falando essa rebimboca da parafuseta e todo mundo compra. Mas, assim, o campo de mindfulness e neurociência está todo sendo revisto. Todo sendo revisto. Pouquíssimas coisas se sustentam. Os ensaios clínicos e os benefícios estão bem estabelecidos há mais de 40 anos. Eles tendem a não ser superiores a tratamentos já bem estabelecidos. Então, o mindfulness costuma ser tão bom quanto os tratamentos estabelecidos para depressão, para ansiedade, para dor crônica, para manejo de estresse, e para uma série de outras condições. E a evidência é pouco clara para coisas mais recentes, como TDAH. Tá? O que acontece nos estudos com os protocolos, que dá para você fazer ensaio clínico, é que quando você olha para os ensaios clínicos ou para as meta-análises, você não encontra coisa tão boa. Quando você vai olhar para os estudos de componentes, estudos dentro do próprio estudo, os resultados são bem mais legais. Ou estudos de N igual a 1, quando você vai fazer alguns estudos para olhar processos mobilizados, variáveis de moderação e mediação, esses estudos eu gosto muito. Eles tendem a mostrar de maneira mais clara a potência do mindfulness, mesmo nos protocolos, que é mais fácil de fazer pesquisa experimental do que com psicoterapia. Porque na psicoterapia você sempre avalia o combo, normalmente, o combo da psicoterapia. Né? E nos manuais de mindfulness você consegue isolar. Então, o que eu te diria, Márcio, é o seguinte: eu acho, cara, que mindfulness é muito foda, muito foda, é muito bom. Da minha experiência clínica, esses estudos que vão olhar para dentro dos processos que mindfulness mobiliza, os ensaios clínicos muito bem feitos vão mostrar que mindfulness ou é inferior ou é igual, de um modo geral, a tratamentos que já funcionam, a protocolos que já vêm funcionando, quando eles existem. Agora, contra nada, mindfulness é melhor, contra placebo é melhor, contra tratamentos usuais que não têm eficácia, mindfulness é melhor, de um modo geral. Tá? Então, assim, mindfulness é bom, o resumo é que mindfulness é bom. Agora, é o que você falou na tua pergunta, se ele está ensinado corretamente, se ele está ensinado por um profissional, uma profissional bem treinada, bem contextualizada, com uma população ali bem contextualizada também. Eu não tenho dúvidas disso, nenhuma. Beleza, beleza. Eu acho que te escutando falar agora, assim, Thiago, e até mesmo frente a discussões que a gente tem tido sempre, assim, dentro dos movimentos que tem na psicologia clínica, né, nas intervenções em saúde mental, para mim faz muito sentido pensar mindfulness tanto como um processo transdiagnóstico, como talvez até como um fator comum das psicoterapias, né? Como você falou, tem esse aspecto discriminativo, assim, né? Pra gente que gosta de RFT, eu adoro o termo sensibilidade ao contexto. Então, para mim, mindfulness é muito sobre estar sensível ao contexto, que muitas vezes é o que faz com que as pessoas fiquem repetindo ciclos que não funcionam e tudo mais. Então, é, e acho que a pesquisa científica no nosso campo, de alguma forma, tem direcionado para isso, né? Essa coisa de sair um pouco mais desses estudos só de comparação de grandes grupos, só os estudos randomizados controlados, e ir mais para isso que você comentou, estudos de mediação, componentes, toda coisa dos processos aí. Acho que não é à toa que a Estrela da Morte apontou para o Mindfulness também. Me parece realmente uma coisa bem abrangente. E é bastante provável que ele seja um processo que ele é meio gasoso e meio gelatinoso e que ele se espalha no processo terapêutico, tá? Uhum. Ele se espalha e talvez faça sentido pensar nele como fator comum, de fato. Quer ver uma coisa? Eu acho que terapeutas que costumam cultivar uma autenticidade enquanto terapeutas em sessão
e mantém essa autenticidade muito viva quando você reage a uma coisa que o paciente fala de maneira muito autêntica, que você está conectado com a sua autenticidade, eu vejo isso como um fator de mindfulness, né? Hum, Porque o Stephen Hayes teve uma boa sacada de pensar mindfulness mais aberto do que o contato com o momento presente, né? Porque algumas pessoas vão falar, estar no aqui e agora, contato no presente. Eu acho que tem uma sacada muito poderosa em perceber que mindfulness ele se espalha, assim, ele tem de fato uma coisa trans aí nele. Isso leva a uma reflexão legal, mas ao mesmo tempo apavora a gente que é terapeuta, assim, porque a gente fica assim, e como é que será que é comigo? Como é que será que é para mim, né? Como é que a volta, a mesma pergunta de sempre, como é que eu desenvolvo o meu mindfulness, né? Ou tipo, onde eu encontro na minha clínica, como que eu encontro? E para isso seria muito interessante, eu venho tentando fazer isso há uns 3, 4 anos já, falei do Alexandre aqui da DBT, que é um psiquiatra de Campinas, que está tentando organizar o mindfulness na comunidade DBT do Brasil, que já deve ser maior do que a dos Estados Unidos, bobear, ou tão grande quanto, porque ele percebia as pessoas perdidas. Na DBT tem um troço interessante que a Marsha fazia. Como ela sabe, que ela faz? Como ela sabe que vai ficar todo mundo perdido com mindfulness, ela faz assim, ó, vai todo mundo fazer retiro zen budista. Ela dá uma topografia muito bem explícita. Ela fala assim, para não correr risco, vai lá na fonte do troço e ela vai no Zen budismo. E o Zen budismo ele é curioso, porque ele não gosta de conversa fiada. É zazen, é sentar e praticar. Então não fica com muita churumela, eu renasci como um passarinho, eu voltei como uma... Ele não corre o risco de você entrar na metafísica budista, né? É senta e pratica. Ao mesmo tempo, eu acho um pouco estranho um bando de psicólogos indo fazer retiro zen, praticar zazen, praticar. Eu também tenho uma coisa estranha, mas eu sinto que a solução que ela encontrou para não fazer isso foi, olha, vai todo mundo para o zazen, vai todo mundo para o mosteiro ali, tanto que ela se ordenou Roshi, ela tem um grau de título de professora, às vezes ela está vestida com as roupas de ela fica nesse Dragon Ball, ela fica misturada aí, meio sou comportamental, sou Dragon Ball, ela fica nesse duplo lugar. Ela é americana, foda-se também, de novo, né? O que os outros vão pensar. Mas a comunidade às vezes fica desamparada. Então eu vou praticar zazen, é isso? Eu tenho que ser zen budista? Não, tem que ser, mas não tem. Tem, mas não tem. Né? Pode, mas não pode. Não precisa falar para ninguém. É uma coisa meio assim, não é a conta para ninguém. dialética, é a dialética acontecendo. Mas pelo menos eles pegam o caboclo e encaixam ali, ó. Vai para dentro. Na ACT, cara, às vezes as pessoas ficam, elas ficam meio assim, e a gente, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer comunidade. Eu venho tentando me juntar com a comunidade. Aí tem um que é ACT, outro que é DBT, aí tem uma riqueza que acontece. Ou então até mesmo fazer grupos heterogêneos. Aqui em Porto Alegre agora, um colega meu que é psiquiatra, o Canter, o Emanuel, se juntou com o Schuster. Você conhece o Lucas Schuster? Sim, sim. E o Manuel também. E eu conheço o Canter também, que são meus amigos. O Canter é dos meus amigos loucos, assim, malucos, né? Eu gosto das pessoas completamente loucas. E aí eles resolveram abrir, agora eu vi um grupo de psicologia budista, ali no Parcão, aqui em Porto Alegre, ali. Os 4 elos da originação e TDP. Eu acho legal isso, sabe? Bota lá 2 psicólogos para conversar um pouco sobre isso, junta essa galera que é ACT, que é FAP, que é DBT, faz uma conversa madura a respeito disso, porque no fundo vai chegar nesse lugar que você apontou. A gente vai olhar para processos de presença terapêutica, para fatores comuns. Você vai ver o outro que medita, você vai ficar curioso, você vai falar, posso meditar junto com você? Você vai olhar para o outro que não medita e falar, como é que é o seu mindfulness? O meu é lavando louça ali de manhã, que eu sinto a água. E aí essa comunidade vai se auto-organizando e se encontrando em pequenos grupos que podem falar de maneira coerente e correta sobre mindfulness, porque há muitas maneiras de falar corretamente sobre mindfulness. A gente só tem que encontrar de onde que a gente está falando e para quem a gente está falando. Mas isso, Thiago, que tu está trazendo, assim, eu acho que tu organizou algo que fecha muito com a minha experiência e que eu nunca tinha organizado na minha mente dessa forma, assim. Mas é muito como eu sinto também, assim. Era como eu sentia quando eu comecei a estudar ACT, de entender que essa postura mindful e que o mindfulness em si, a prática formal, ela tinha um puto potencial na psicoterapia, mas de me sentir inseguro quanto a estar realmente treinado para aplicar, né? Então, assim, e não saber, às vezes, muito bem para onde correr.
Hoje eu me sinto um pouco mais avançado nisso, mas ainda sabendo que posso desenvolver muito, muito mais. Mas eu vejo muito isso nos meus em alunos, em supervisionandos, e disso, assim, eles, quando são expostos a algum tipo de prática, eles entendem, às vezes pela primeira vez, ou quando começaram a fazer isso, eles entendem na prática pessoal, né, o possível ganho, entendem a lógica de integração disso com a psicoterapia ACT, que eles estão também aprendendo ou já praticando, mas eu vejo muito essa insegurança que tu coloca, assim, né, que é realmente essa falta de orientação de como eu treino esse troço, como eu desenvolvo essa habilidade. Ela acaba sendo geralmente ensinada dentro de um pacote ACT, né, assim, que envolve um treino de muitas habilidades, do qual essa é apenas mais uma, e que no fundo acho que a pessoa, talvez até intuitivamente, entende que, tá, mas isso eu não aprendo só lendo no livro, isso eu não aprendo com um roleplay, né, ou com uma prática aqui Um no final de workshop, semana de aula, né? Um final de semana de aula. Né? tá? E ao mesmo tempo isso, né? Então, mas às vezes com travadas na insegurança, porque acho que realmente com bastante frequência falta um pouco dessa orientação, assim, né? Exato. De onde eu posso buscar, né? Como eu posso treinar, como eu E desenvolvo aí para busque mim, em para depois lugares desenvolver para diferentes. outros. Mas busque aí que tá. A dica é busque em lugares diferentes. Tem um centro budista aí na tua cidade aí que você sabe que é de confiança, que é um lugar tradicional. Vai lá um dia por curiosidade, vê como é que os caras fazem o mindfulness deles ali. Vai lá de coração aberto, entendeu? Ah, tem um grupo de DBT que se reúne. Vai ver como é que é ali. Ah, tem o pessoal da ACT que não medita, fica fazendo de metáfora, fica com behaviorismo. Vai lá também, vai lá com os behavioristas, ver como é que é na FAP tem um tal do Mindfulness Terapêutico, uma viagem, na FAP. Aí vai lá ver, senta com eles, conversa. Claro, tentando encontrar grupos que são maduros, grupos que estão organizados já há um tempo, que tem um lastro histórico, ali, às vezes, que une eles. Ou às vezes tem também na TFC, na terapia focada na compaixão, que eles praticam lá uma mistureba também de budismo, com não sei o quê. Mas vai, contempla com carinho, encontra esses grupos. E outra coisa, não só isso, mas na sua supervisão clínica, se o seu supervisor ou sua supervisora tem uma prática de mindfulness, descubra onde é que já está o mindfulness em você. Porque às vezes tem pessoa que vem treinar mindfulness comigo, a pessoa é super mindful. Já. Eu falo, ó, cara, você quer meditar? Medita. Se você curtir, se tiver afim, medita. Mas eu tomando um suco de laranja com a pessoa, eu já sei já. Eu tomando um suco de laranja, eu falo assim, mano, essa pessoa ela carrega com ela várias características de presença, entende? E às vezes um bom supervisor ou uma boa supervisora consegue notar isso em você também e potencializar isso que já está lá, né? De falar, cara, olha, é isso aí. Eu estava atendendo uma paciente minha hoje, que é psicóloga também, e a gente estava conversando sobre isso, ela fazendo formação de mindfulness, não sei o quê. Quase que eu falei assim, larga tudo, larga, volta. Quase que eu estava falando com ela assim, volta, ela vai, como assim? Eu falei, não, o seu mindfulness, ele é esse aí, ó, é quando você para de se preocupar com o exercício, para de se preocupar com solta, quando você soltar isso, aí vai voltar alguma coisa, assim, que eu acho que é um pouco que o João estava tentando achar ali, olhar, falou, peraí, tem alguma coisa aí de fatores comuns, assim, que, claro, esses fatores comuns também variam, né? Tem uma intervariabilidade ali entre nós, terapeutas, a maneira como a gente se relaciona e acessa eles. Bom, gente, não sei se a gente vai explodir a cabeça da galera, para ser só um mindfulness assim, mas virou um. Estamos saindo daqui com Mas uma eu vou. revolução, praticamente. É isso aí. Eles estão prontos, a gente confia na nossa audiência. Não, mas olha só, mas o caminho, os episódios são muito fodas, cara. Eu tava ouvindo do Banaco, que era sobre Sim. análise de comportamento, eu tava ouvindo dele. Eu ouço fora de ordem, assim, né? Eu tenho que ouvir o da Lu Flor agora, não ouvindo o da Lu, que acho que foi o último. Uhum. Então, claro que a audiência de vocês está preparada, assim, porque os episódios são muito bons e tem uns que vão super fundo, assim, e eu acho que tá todo mundo preparado para essa conversa que está acompanhando aqui vocês ao longo desse tempo. Maravilha. Vamos encaminhar para o fechamento aí, João? Vamos Bora. lá. Você puxa, Márcio? Eu puxo. Posso puxar? Posso Vai puxar. lá. Tiago, a gente sempre termina com aquela clássica pergunta da referência
pop ou o que tu quiser, né? Assim, alguma indicação de filme, de música, de vídeo, de qualquer coisa que fizer sentido para ti, assim, que tu acha que de alguma forma te conecta com uma ideia do mindfulness ou que talvez possa representar de uma forma bacana, um livro, uma poesia, o que fizer sentido para ti. Tá, então tá, vou fazer uma coisa nada a ver, na real, assim, porque é, nada a ver, assim, porque não é óbvia a relação. Então vou largar completamente fora da obviedade. Na verdade, eu vou largar duas coisas. Primeiro, uma música que está comigo nesse último mês. Na verdade, é só uma pequena frase de uma música, de uma pessoa que não é conhecida, um menino que não é conhecido, que chama Joaquim, que ele canta. Ele não é conhecido, ele compôs uma música e cantou junto com outro menino que é um pouco mais conhecido, que é o Rubel. O Rubel é um pouco mais conhecido do que o Joaquim, mas ainda assim desconhecido, que se chama Falta. E nessa música ele fala em algum momento: o futuro é uma miragem bonita sem fim. Então ele fala sobre essa ideia de sonho, de esperança, assim, o futuro é uma miragem bonita sem fim. É uma coisa que tem me ajudado a me conectar enquanto terapeuta nas sessões com o fato de que os meus pacientes precisam, de alguma maneira, em algum lugar, estar sempre sonhando com alguma coisa. Tem que estar sonhando com alguma coisa, tem que estar querendo alguma coisa, sonhando, né? E essa música tem me acompanhado no último mês, né? O futuro é uma miragem bonita sem fim, de que precisa existir essa miragem, né? Se a gente caminha num deserto, a gente precisa acreditar que vai aparecer um oásis, ainda que seja uma miragem, que ele vai aparecer. E isso é uma coisa que tem me ajudado a cultivar o meu mindfulness, a atenção plena a esse lugar dos meus pacientes. Essa música, ela se chama Falta e é desse cantor Joaquim. Então, se as pessoas botarem aí Falta Joaquim, vai aparecer. E tem um pequeno trecho onde ele brinca com o presente, o passado e o futuro. Tem a ver com mindfulness, né? E ele fala, e essa frase tem me capturado dessa música. O outro é um filme que se chama Nove Dias, Nine Days, que é de um diretor brasileiro, mas é um filme com um elenco hollywoodiano, assim, até o cara que faz o It, a coisa, não tem nada a ver, o menino que faz o palhaço lá, o ator, né, que é de uma família de atores famosos, ele é o filho mais novo, lá de um ator famoso, inclusive ganhou o último Oscar, o pai dele, se eu não me engano, o último Oscar de ator coadjuvante. Ele participa desse filme, Nove Dias, Nine Days, que é um filme, uma ficção científica sobre pessoas que estão mortas e querem voltar a viver na Terra. E aí tem uma pessoa que vai decidir, em 9 dias, ela tem que fazer um concurso e decidir quem daquelas pessoas que querem voltar para a Terra, ele merece voltar para a Terra. Quem é o que merece? É uma competição entre essas pessoas ao longo de 9 dias. Ele tem que decidir. É um filme lento, é um filme um pouco triste, um pouco lento, então não é um filme muito denso. Assim, é um filme muito denso, mas não é um filme com muita ação. Então não assistam de noite com sono, assistam quando tiverem com a alma aberta, assim. E ele fala sobre essa conexão que esse cara tem que estabelecer com essas pessoas para decidir quem está preparado para voltar para a Terra, né? Ele vai fazer uma escolha ao final de 9 dias, né? E o personagem dele, dessa pessoa que tem que escolher, é um personagem muito machucado, muito doído, com muito medo. E eu acho que a relação dele com um dos protagonistas ali, para mim, tem tudo a ver com mindfulness, mas não é óbvio. Não é óbvio. Mas fica a dica de olhar para a relação dele, dos dois principais protagonistas, ele e uma outra pessoa que vai surgir ao longo do filme ali, né? Então são as duas coisas que me ocorrem que são bem fora assim de livros ou artigos e que eu estou meio cansado disso. Eu estou querendo ir para as coisas em si. Isso, e quem quiser me seguir no Instagram ali, no meu Instagram eu falo sobre mindfulness, Thiago Taton, vai aparecer só eu, se você botar meu nome ali, Tatton, T-A-T-T, dois T's, O-N. Ali eu falo um pouco de psicologia política, psicologia e ciência, mindfulness, naturalmente, e falo bobagem, né? Que eu gosto de ficar fazendo piada, de ser engraçadinho também, então vez ou outra tem umas idiotices minhas lá também.
Maravilha, maravilha. João, tua dica? Então, a minha dica de hoje vai ser uma minissérie em animação que tá na Netflix, chama Midnight Gospel. É uma minissérie em animação que, na verdade, é baseada em um podcast. Então, os caras pegaram áudios de um podcast e fizeram animações em cima desses áudios. Cada episódio é com um convidado diferente, são temas variados, temas às vezes muito viajados, assim, então desde psicodélicos, magia e coisas assim. Mas especificamente o último episódio fala sobre mindfulness, não somente sobre mindfulness, mas fala sobre isso e fala bastante sobre relações humanas, família e coisas assim. Então, quem assistir esse episódio e não chorar, eu vou enviar um prêmio para casa, tá? Esse é um desafio. Joia. Quer deixar já o teu contato aí também? Sim, sim. Quem quiser me seguir, @psijoãomartins. Ultimamente postando bem pouco, mas quem sabe eu não volto aí em breve. Joia. E eu vou fechar aqui com uma dica também de um filme. Eu não estou conseguindo nem articular bem qual é a relação que eu estou fazendo desse filme com Mindfulness. Talvez tenha mais relação com como eu me conectei com o filme do que com o filme e a história em si. Mas foi o que me ocorreu quando estava pensando sobre isso, e agora ouvindo vocês, né, aqui também com as dicas de vocês, que é um filme Sonhos de Trem. É Ele lindo, é concorreu, lindo, lindo, é lindo, lindo, né? lindo, é lindo esse filme, é lindo, lindo, lindo. E ele concorreu a alguns Oscars agora no de 2026, até o responsável pela fotografia é um brasileiro, não ganhou o Oscar, mas a fotografia é E foi uma sensacional. barbaridade, aliás, ele não ter ganho, só para deixar bem claro que foi uma Ah, barbaridade. a fotografia é espetacular e eu acho que é uma das coisas também que me fez me conectar com o filme. Mas é um drama, né? Não é uma história alegre, é uma história triste, mas que ao mesmo tempo ela traz, não sei, para mim ela traz assim, tipo, depende de como a gente vive, mesmo os momentos difíceis, a gente encontra algo de belo nisso, assim. E acho que é um pouco da mensagem que o filme me passou. Contemplativo, é um filme super contemplativo, ele tem muita. É lindo esse filme. É. Thiago, muito, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber, te ouvir. João, muito obrigado por me acompanhar aí em mais um episódio. Vocês encontram no @MárcioEBarbosa no Instagram. E sempre lembrando que vocês encontram o Podect através do @SIGActBR, por ser uma iniciativa do SIGAct, que por sua vez faz parte da ICBS Brasil. Vocês encontram no @ACBS Brasil. Feito, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até! Valeu! Valeu.